crónica, as mais frequentes são as dores lombares, as dores das costas. A patologia tem elevado os custos e os doentes gastam por ano o equivalente a 610 milhões de euros em consultas médicas. A dor crónica tem um forte impacto nas atividades laborais. É convidado do Diário da Manhã, José Vilarinho, é médico ortopedista. Muito bom dia. Obrigada, doutor, por estares aqui connosco. Com este regresso também das férias ao trabalho, também se acentuam as dores nas costas, muitas vezes com posições erradas de estar à frente de um computador, por exemplo. Sim, muito bom dia pela oportunidade de falar de um tema tão interessante. Não há dúvida de que as posições incorretas de trabalho e o excesso de carga que transportamos no dia-a-dia são e vão naturalmente aumentar o número do recurso de doentes por problemas na coluna. A coluna é o eixo do corpo humano que é o responsável pelo nosso equilíbrio no dia-a-dia. Se não for acompanhado de boa musculatura na parte abdominal e na parte dorsal, dos músculos paravertebrais, se não nos preocuparmos com a posição mais correta, haverá uma sobrecarga das estruturas musculares, uma sobrecarga das estruturas ligamentares, mais dor e, naturalmente, mais recurso ao médico. Para além disto ser o primeiro passo do processo degenerativo que mais tarde irá dar a patologia da coluna propriamente dita, a patologia degenerativa. E há uma grande percentagem de pessoas que alguma vez na vida consultam um médico com algum tipo de dor nas costas. Sim, os números são verdadeiramente impressionantes. Eu trazia aqui algumas notas, por exemplo, eles são responsáveis por 50% das causas de incapacidade física laboral. A segunda causa de consulta ao médico por qualquer patologia, a nível nacional. 12 a 26% das crianças e dos adolescentes têm dores nas costas. E 75% ou 80% da população portuguesa, mais tarde ou mais cedo, recorre ao médico ou ao especialista por dor na coluna, por exemplo. 85%? De 70% a 85%. As estatísticas são universais e apontam para... Isso quer dizer quase todos os portugueses? Eu diria que é quase como uma patologia dentária. Mais tarde ou mais cedo, qualquer português recorrerá ao seu médico de família ou um especialista por ter dores nas costas. Os episódios de dor nas costas são absolutamente recorrentes e atingem uma larguíssima fatia da população. Porquê é que isso acontece? Porquê é que isso acontece? Isso daria, essa grande escala de um programa patologia. para um dia inteiro, mas vamos tentar reduzir e explicar. Há uma teoria interessante que nos diz que o culpado é o nosso antepassado que resolveu pôr-se na posição bípede. Quando isto aconteceu, uma coluna de quadrúpede, adaptada anatomicamente a andar de quatro patas, passou a adotar uma posição totalmente diferente. E há quem diga que a evolução filogenética do ser humano ainda não acompanhou exatamente essa mudança. Quando vemos uma coluna de perfil, vemos uma série de curvaturas suaves, que fazem parte da nossa anatomia normal e que são tentativas do corpo humano corrigir e adotar e adaptar essa postura. Durante todo o dia, este pau de barraca que nos sustenta é sustentado por tirantes anteriores e posteriores, que são os famosos músculos paravertebrais, na região posterior, ou os músculos abdominais na região anterior. E a falta de exercício físico, a obesidade, o excesso de peso, as posições ergométricas incorretas em que trabalhamos vão fazer com que haja uma sobrecarga enorme destas estruturas, associado ao facto de uma das peças mais importantes do funcionamento da coluna, que é o disco intervertebral, ser uma estrutura avascular, que não tem vasos sanguíneos. Então como é que ele se alimenta e se mantém vivo? É pelo movimento. Esse movimento que nos falta no dia-a-dia. Nós hoje em dia temos cadeiras que rodam por nós, temos passadeiras rolantes, temos automóveis para nos deslocar, temos todo o tipo de conforto moderno que fez com que a nossa mobilização a nível da coluna praticamente desaparecesse. Então muitas vezes quando as pessoas dizem eu não vou ao ginásio, eu não pratico exercício físico porque me doem as costas, é exatamente o contrário que se deve fazer. Nós recomendamos, e parece que os ortopedistas, particularmente os que se dedicam à área da coluna, que têm um contrato com algum ginásio, porque nós passamos todo o dia a dizer às pessoas que qualquer forma de desporto é preferível a não fazer nada, embora haja formas de desporto mais corretas do que outra para a coluna. Mas essa ausência de movimento e o processo degenerativo que institui nessa tal estrutura, que é uma autêntica mola, um amortecedor da nossa coluna, que separa cada uma das peças da coluna, é a origem de praticamente todos os males relativos à patologia degenerativa da coluna. Doutor, e a falta de movimento é o principal fator.
Além desse exercício físico necessário para a coluna, que mais conselhos pode dar em termos, talvez, de postura no trabalho, ao computador? Há uma série de conselhos que deviam fazer parte da estrutura das próprias empresas, em termos das próprias cadeiras em que nos sentamos, a posição em que o computador é colocada. Nós sabemos que a era do computador trouxe um aumento da patologia cervical por causa da posição em que o... Então, devemos ter o computador na linha da nossa visão. Devemos procurar nas nossas fábricas, linhas de trabalho, paragens a nível laboral para a realização de alguns exercícios ergométricos, que é uma coisa que praticamente ninguém se preocupa e que a filosofia chinesa tradicional tantas vezes nos traz. Por exemplo, fazer uma mobilização muito simples em que solicitássemos os 3 eixos de movimento da coluna: a flexão, a extensão, a rotação esquerda, a rotação direita e as inclinações laterais. É quase às vezes o que se diz, espreguiçar. Exatamente, é que no dia-a-dia estes movimentos que fazem parte da nossa mobilidade, nós muitas vezes baixamos para apanhar qualquer coisa e temos um movimento de flexão. O resto dos movimentos da coluna, todos aqueles que constituem os 3 eixos de mobilidade, desapareceram praticamente dos nossos hábitos normais. Por exemplo, uma coisa que as pessoas ignoram: o fumo vai aumentar a nicotina, ao provocar a vasoconstrição dos pequenos vasos, vai dificultar o acesso sanguíneo à tal estrutura que se degrada, o disco intervertebral. A obesidade, que não é causa de patologia, vai mais aumentar as dores e o esforço do dia-a-dia. O peso suportado pela coluna. Exatamente. E em relação às crianças, agora nesta altura do ano letivo, conselhos pode dar por causa das mochilas, muitas vezes demasiado pesadas? Ora bem, as mochilas têm uma má fama terrível por causa do problema das escolioses. Muitos pais nos consultam por causa das deformidades que a coluna atinge na altura do crescimento rápido, ou na infância ou na adolescência, que é a famosa escoliose ou cifoescoliose. Não é a mochila que vai provocar estas deformidades. Atenção, estas deformidades são causadas por outras causas que estão a ser sempre investigadas e que são alvo do nosso estudo, mas não é propriamente pelo uso sistemático da mochila. Agora, uma criança, um adolescente, e se nós consideramos que 12 a 26% das crianças e adolescentes têm dor na coluna, que transporta no dia-a-dia um peso excessivo, vai não só aumentar o seu sofrimento diário pelo aparecimento das tais dores musculares, como é o primeiro candidato ao processo degenerativo que mais tarde na vida adulta irá levar a esse conceito. Nós temos que diminuir a carga das mochilas, tentar racionalizar o mais possível, e se ela é excessiva, é preferível um tipo de mochila que transporta carga no chão do que propriamente às costas. E não pelo problema da escoliose ou da cifoescoliose, mas pelo problema do desgaste inicial e da sua repercussão futura. E não esquecer também o exercício físico no caso das crianças. O exercício físico fundamental na fase de crescimento, aliás, é uma das formas exatamente de evitar a progressão dessas deformidades. A natação, tudo o que seja a água é aquilo realmente mais favorável, mas qualquer outra forma de esforço, e há tantas e variadas formas que podem motivar as pessoas e que deviam fazer parte dos nossos hábitos diários. Às vezes basta, na orientação médica, uma mudança de hábitos para que a patologia da coluna passe a ser sustentável e passe a ser realmente tratada de uma forma muito mais racional. Doutor José Vilarinho, muito obrigada por estar connosco aqui no Diário da Manhã. Um bom resto e para si. Obrigada pelos conselhos. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia.